Olá, meus amigos. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito da fala de Bolsonaro ou de uma postagem de Bolsonaro que ele indica canais de direita para que as pessoas venham seguir esses canais. E como se não bastasse, ele ainda deu a entender que esses canais teriam sim conteúdos relevantes e confiáveis. Lembrando, pessoal, que Bolsonaro, além de ser o presidente, que isso já é uma grande moral que isso dá a ele, de o fato de ele ser o presidente do Brasil e ainda indicar esses canais, né? Isso dá uma moral também para esses canais que foram indicados pelo presidente Bolsonaro. A gente também não pode esquecer que o Bolsonaro ele é um dos maiores influenciadores digitais aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nenhum youtuber, nem o Whindersson Nunes, nem Felipe Neto, nem Lucas Neto, nem Quefera, nenhum youtuber tem a influência tão grande que o Bolsonaro tem. Lembrando disso, tá, pessoal? Não esqueçam. E o cara, como eu falei, nada mais é do que o presidente do Brasil. E eu queria também aqui falar que o fato de o Bolsonaro ter feito isso, ter dado essa declaração, feito essa postagem, indicado esses canais de direita, isso já levantou a ira de alguns youtubers famosos e nomes grandes como youtubers, como também levantou o ciúme das emissoras de televisão, da mídia, de sites eletrônicos, porque tudo que essas emissoras de televisão, esse site, eles querem é relevância, eles querem visualizações, porque isso gera dinheiro. E o que acontece? O presidente dando essa declaração, indicando canais, é claro que as pessoas vão procurar esses canais e vão meio que esquecer um pouco daqueles que o presidente ou o influenciador Bolsonaro não indicou. Mas, pessoal, meu objetivo aqui é fazer você entender por que grandes youtubers, por que mega influenciadores, porque emissoras de televisão, sites eletrônicos, grandes páginas tremeram pelo simples fato de Bolsonaro ter feito isso. Não ache você que isso foi algo irrelevante da parte do Bolsonaro. Não ache você que o fato de Bolsonaro ter indicado esses canais, que essas emissoras de televisão, que esses sites eletrônicos, essas páginas grandes e grandes youtubers não se preocuparam. Não se engane você que eles se preocuparam sim. Eu vou lhe explicar por quê. Porque Bolsonaro, gente, mais uma vez eu volto aqui a falar, ele é um dos maiores influenciadores do Brasil. Influenciador digital, porque tudo que Bolsonaro fez nos últimos tempos, qualquer coisa que ele fazia, ele tinha sempre o recorde de visualizações, de comentários, de curtidas, dentre outros tipos de assuntos relacionados à informação. Mas eu quero aqui que você entenda o motivo pelo qual essa declaração de Bolsonaro faz tremer a base, um império inteiro digital. Vamos lá entender por quê. A primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, é que vocês sabem que tudo que Bolsonaro indica, tudo que ele fala, né, as pessoas vão pesquisar. Né? Você se lembra quando Bolsonaro elogiou Carlos Alberto Brilhante Ustra? Naquela época, no Google, as visualizações para saber quem era esse cara aumentaram demais. Foi um absurdo na época. Então, para vocês terem uma ideia de como ele tem influência, certo? Então, assim, um outro exemplo que eu vou dar, que é muito recente, você se lembra que Bolsonaro levou facada e por causa disso ele não pôde mais ir para as ruas, fazer a campanha dele como ele gostava de fazer, ele ficou em casa, né? Ele estava se recuperando e ele fazia as lives dele pelo Facebook. E você se lembra que ele fazia quase todo dia live nos últimos dias da campanha eleitoral para presidente do Brasil. E você se lembra, gente, o número de pessoas que davam ao mesmo tempo vendo as lives de Bolsonaro, que duravam aproximadamente de 15 a 25 minutos. Então, gente, todos os dias não era menos de 175 mil pessoas ao mesmo tempo vendo o que Bolsonaro
falava. Gente, qual influenciador do Brasil teve essa capacidade de chegar a colocar 260 pessoas ao mesmo tempo assistindo um discurso político? Então, para vocês entenderem a força digital, a influência digital que Bolsonaro tem e como isso preocupa o império digital que existe fora, certo? Do influenciador Bolsonaro, porque existe Globo, SBT, existe YouTubers, existe sites, existe páginas, dentre outros meios de comunicação como Twitter, Instagram, dentre outros meios de redes sociais. Eu vou dar aqui outro exemplo para vocês, pessoal. Também a prova de que Bolsonaro, ele tem uma mega influência. Por que que as emissoras, por que que a Globo, SBT, por que que Record, por que que Band fazia tanta questão que Bolsonaro participasse dos debates? Porque quando Bolsonaro participava dos debates, a influência, ou melhor, o Ibope estourava. Então as pessoas estavam ali porque gostavam de ouvir e gostam de ouvir Bolsonaro falar, dar sua opinião, com o seu jeito grosso de ser, com o seu jeito abusado de ser, mas o cara, ele conseguia, certo, arrastar tanto admiradores como opositores dele. Lembrando que quando Bolsonaro foi no Roda Viva, eu acredito que nenhuma outra pessoa que passou durante todo o período do Roda Viva, desses anos todos que o Roda Viva tem, chegou ao número de visualizações que Bolsonaro conseguiu chegar quando ele foi para um sabatino no Roda Viva. Não sei se vocês se lembram. E então, assim, isso é mais um exemplo de que muita gente tem medo de quando o Bolsonaro indica isso ou aquilo, porque realmente as pessoas vão atrás de saber quem é aquela pessoa, enfim. E para concluir, pessoal, isso aqui foi mais recente ainda, né, que o Bolsonaro, ele ligou para o Teleton, né? Lá ele deu a ajuda dele, a contribuição, e ao vivo ele pediu para que todas as pessoas que apoiaram ele, que votaram nele, e aquelas também que não votaram nele, ajudassem com R$5, ajudassem com alguma coisa, para que isso viesse ajudar crianças carentes e instituições que o Teleton ele ajuda, né, assim, pessoas que têm muitos problemas físicos, idosos, entre outros tipos de problemas. Então o Teleton ele ajuda. Então você se lembra que Bolsonaro deu essa indicação e com poucas horas o Teleton conseguiu chegar a atingir a meta. Então assim, pessoal, não é brincadeira, não é uma coisa assim para se ignorar, né? A gente entende por que os influenciadores eles têm tanto medo de Bolsonaro e tem uma certa inveja a esse homem, né? Porque além de o cara ser o presidente do Brasil, ele é um dos maiores influenciadores. Ou se ele não for o maior influenciador digital, politicamente falando. Então, assim, é claro que isso vai gerar ciúme em grandes canais como o do PC Siqueira, como o do Felipe Neto, e sem falar em alguns políticos também, né, gente? Porque a gente sabe que existem muitos sites com viés ideológico de esquerda, páginas também de esquerda, enfim, que você sabe que não tem nenhuma audiência e isso gera ciúme, gera inveja neles, né? É claro que eles vão criticar, atacar a posição de Bolsonaro. E isso também, gente, pode gerar, sabe o quê? Uma descredibilidade para as emissoras de televisão, porque ele falou que ali teria conteúdos confiáveis. Uma vez que o Bolsonaro foi um dos caras que mais foi atacado por sites eletrônicos, por revistas eletrônicas, pelas emissoras de televisão, dentre outros meios de comunicações, sem falar de outras personalidades, como políticos que também são muito reconhecidos, que também criticaram muito forte Bolsonaro. Mas nem por isso foi o suficiente para fazer com que Bolsonaro não conseguisse a vitória de ser o presidente do Brasil. Então, gente, para vocês entenderem um pouco, né, a influência de Bolsonaro. Bolsonaro é o popstar. Ele é um cara que é um popstar que está acima de até cantores, de youtubers, de atores, de pessoas que têm uma grande influência. Nenhum deles é como Bolsonaro é tratado. Por exemplo, quantas e quantas vezes Bolsonaro foi nos aeroportos, foi bem recebido, foi calorosamente bem recebido, né, pelos apoiadores, pelos fãs, pelos seus admiradores. Isso gera um certo ciúme, isso gera uma certa inveja. Então, pessoal, essa é a minha opinião do que eu acho
de grandes influenciadores, da grande mídia, sites, páginas, dentre outros meios de comunicação, tremem pelo fato de Bolsonaro ter indicado especificamente alguns canais de direita e ainda disse que os canais eram de confiança. E agora vocês podem entender o medo desses adversários de Bolsonaro. Então essa é a minha opinião, pessoal. Eu quero que vocês curtissem esse vídeo e compartilhassem até o próximo vídeo.